Hoje a nossa aula ela vai ser sobre o Iluminismo. Então, o Iluminismo ele foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa e ele defendia o uso da razão contra o antigo regime e pregava maior liberdade econômica e política. Então, o Iluminismo ele vai surgir lá na França do século XVII e ele propunha um domínio do pensamento racional sobre o teocentrismo que dominava na Europa desde a época medieval. E, de acordo com os filósofos iluministas, essa forma de pensamento tinha um propósito de jogar luzes nas trevas em que se encontrava grande parte da humanidade. Aqui a gente tem algumas das reuniões feitas pelos iluministas. Os iluministas eles defendiam a liberdade de pensamento e eram contrários aos dogmas religiosos e ao absolutismo. O pensamento científico ele era caracterizado como o mais importante entre as formas de pensar. E esse movimento ele promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. O iluminismo ele tinha o apoio da burguesia, pois os pensadores e burgueses tinham interesses comuns e até mesmo alguns reis e rainhas. Aqui a gente tem 3 princípios do iluminismo. A gente vai ter a universalidade, que visava a todos os seres humanos sem barreiras nacionais ou étnicas. O individualismo, cada um é único, e a autonomia. Os homens eles são aptos a pensar por si mesmos sem a interferência da religião ou da ideologia. Então, de modo de pensar dos iluministas, se difundiu por muitos países da Europa. Ele se manifestou na Holanda, na Inglaterra e na França, onde se tornou uma doutrina. Seus pensadores não propunham uma revolução, mas uma ampla reforma. Os iluministas eles defendiam um Estado constitucional, ou seja, a existência de uma autoridade nacional centrada com poderes bem definidos e limitados e uma ampla margem de liberdade civil. Agora a gente vai falar sobre alguns pensadores iluministas. A gente vai começar com John Locke, que ele acreditava que o homem ele adquiria conhecimento com o passar do tempo através do empirismo. Era considerado o pai do liberalismo político e em sua obra Segundo o Tratado sobre o Governo Civil, ele vai afirmar que o poder monárquico era um contrato entre o povo e o governo, regido por uma constituição. Aqui a gente tem John Locke e Voltaire. Então Voltaire ele vai defender que a liberdade de pensamento e não poupava a crítica à intolerância religiosa. Ele foi o mais destacado filósofo iluminista. Durante sua estada na Inglaterra, ele publicou as Cartas Filosóficas. Ele elogiava as liberdades inglesas, atacava o absolutismo e a intolerância. Notabilizou-se por combater a ignorância, a superstição, o fanatismo religioso e por defender a razão, a tolerância e a monarquia constitucional. A escrita e os livros eram suas principais armas contra a ignorância. Escreveu as cartas inglesas e o Tratado sobre Tolerância. Seus discípulos se espalharam pela Europa, divulgando suas ideias. Então, ao longo de sua vida, ele se livrou por suas contundentes críticas à tradição e à religião. Aqui a gente tem Denis Diderot e Rousseau. Então,
Esse iluminista, ele foi o responsável pela organização da Grande Enciclopédia, publicada entre 1751 e 1752, que continha novas ideias. O governo condenou a obra, proibindo sua divulgação em 2 oportunidades. Então, ele foi auxiliado por um matemático, tendo como colaboradores a maior parte dos novos pensadores e escritores. E o Rousseau, ele defendia a ideia de um Estado democrático que garanta igualdade para todos. Foi um democrata convicto. Suas ideias foram expostas no Tratado de Educação e principalmente no Contrato Social, sua obra máxima. Ele uniu-se aos enciclopedistas, procurou analisar as razões das desigualdades sociais. Então, para ele, ser humano é naturalmente bom, mas a sociedade o corrompe, gerando desigualdades sociais, escravidão e tirania. E suas ideias foram seguidas por Robespierre e outros líderes da Revolução Francesa. Aqui a gente tem Montesquieu, que defendeu a divisão do poder político em legislativo, executivo e judiciário. E em 1721 publicou as Cartas Persas, nas quais satirizava os costumes e as instituições. E em 1748 ele publicou sua grande obra, O Espírito das Leis, dedicada ao estudo de diversas formas de governo. Dava grande destaque à monarquia inglesa, preconizando a separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário, única forma capaz de garantir a liberdade. E foi um dos mais brilhantes filósofos do século XVIII, passou em revista as diferentes formas de governo em sua obra O Espírito das Leis. Então aqui a gente tem os principais filósofos. A gente vai ter David Hume, que foi um importante historiador e filósofo iluminista escocês. Refutou o princípio da casualidade e defendeu o livre-arbítrio e o ceticismo radical. A gente tem também Adam Smith, que foi um economista e filósofo inglês, grande defensor do liberalismo econômico. A gente vai ter o Kant, que vai ser um importante filósofo alemão que desenvolveu seus pensamentos nas áreas de epistemologia, ética e metafísica. A gente também tem o Benjamin Constant, que é um escritor, filósofo e político francês de origem suíça. Ele defendeu principalmente o ideal de liberdade individual. Aqui a gente tem um pouco do resumo sobre a enciclopédia. Ela foi elaborada entre 1751 e 1780, com base nos ideais iluministas. Filósofos, eles pretendiam, através do saber, criar um cidadão esclarecido. Empreendeu uma crítica das concepções científicas, intelectuais, políticas e sociais vigentes na Europa. Sobre os economistas liberais. Então, o pensamento do século XVIII, eles pregaram o fim da intervenção do Estado na vida particular dos indivíduos e na vida pública. Promoveram também a crítica ao mercantilismo, propondo o fim da intervenção do Estado na economia. Os pensadores iluministas que se ocuparam de questões econômicas deram origem a 2 grandes correntes de pensamento, a fisiocracia e o liberalismo.
A fisiocracia, ela seria que acreditavam que as atividades econômicas naturais, como a agricultura, a mineração e o extrativismo, eram mais importantes para a prosperidade do país do que para o comércio. As demais atividades econômicas, que seriam a manufatura e o comércio, seriam mera consequência da riqueza produzida das atividades agrícolas. Aqui a gente tem uns pensadores fisiocratas. O autor da célebre frase: "Deixe fazer, deixe pensar o mundo por si mesmo". É a mais famosa frase do liberalismo econômico. É a expressão que designa o ideário fisiocrata contra a política intervencionista no mercantilismo. E como símbolo do liberalismo, a gente tem o Adam Smith, que é considerado o pai da moderna teoria econômica. Então, Adam Smith, ele afirmava que o trabalho era a verdadeira fonte de riqueza. Ele, então, acreditava que certa interferência governamental na economia eram toleráveis, desde que se destinasse a prevenir a injustiça e a opressão ou a incentivar a educação e proteger a saúde pública. Alguns também pensadores liberais, a gente vai ter entre eles economistas, sociólogos, e muitos deles também eles defendiam a limitação do crescimento populacional e a criação de cooperativas, entre outras medidas para minorar os efeitos das contradições do capitalismo. Esse sistema condenava a classe de trabalhadores e era uma existência miserável. A gente tem Thomas Malthus, que ficou conhecido pela teoria da qual o crescimento da população segue uma progressão geométrica e tende sempre a superar a produção de alimentos, que obedece a uma progressão aritmética. Por isso, defendia o controle da natalidade. Ele acreditava que a solução para a economia seria esse controle da natalidade. A gente tem o despotismo esclarecido, que foi uma forma de Estado absolutista que dominou certos países atrasados da Europa no século XVIII, que caracterizou-se por utilizar os ensinamentos propostos pelas teorias iluministas, mas sem abrir mão do absolutismo na prática política. Então, os países ligados ao despotismo apresentavam problemas estruturais. Suas economias baseavam-se nos princípios mercantilistas, tinham sociedades pouco diversificadas, sem capital, sem pessoal técnico e com uma burguesia emergente. E por fim, tem uma tabela aqui sobre a crise do antigo regime, o iluminismo. Aí, quando vocês tiverem mais tempo, vocês podem dar uma olhada, é basicamente um resumo sobre o que aconteceu em cada país e sobre as medidas tomadas em cada um deles.